Bom, então aqui está um modelo de um projeto de topografia. Eu cheguei a mostrar para vocês isso aí, acho que foi na primeira ou segunda aula, onde eu tenho que seguir todas as normas, as padronizações. Então, a primeira coisa é verificar, por exemplo, qual que vai ser o tamanho da folha que eu vou trabalhar. Então, na topografia, normalmente, tá, os levantamentos topográficos, a gente trabalha com A2, A1, que são os formatos aí padronizados, tá? Para fazer plotagem e tudo mais. Com relação ao desenho, só para lembrar, né, para vocês aí, a gente tem um A4, quando a gente tem dois A4s, né, um do lado do outro, vira um A3, isso vai dobrando. E do A3 a gente tem quatro A4s que vai virar nosso A2, depois vira um A1 e o A0. Então, o A4 ele é a nossa referência, tá? Então, à medida que eu vou dobrando ele, vai aumentando aí o A1, o A4, A3, A2, A1 e o A0. Na topografia aí a gente vai utilizar todos esses, A4 até o A0, depende da escala, depende do projeto. Normalmente eu coloco o nome, eu coloco aqui a informação, né? A gente trabalha com a tela, tem várias maneiras de trabalhar com o AutoCAD. Esse AutoCAD aqui, ele é o AutoCAD 2014, o AutoCAD 2020 ele já tem uma carinha um pouco diferente aqui, tá? Mas assim, a parte de identificar, de desenvolver, não mudou nada. Tudo, o AutoCAD que eu tinha quando eu iniciei ali, que era o AutoCAD 2000, o AutoCAD básico lá para hoje, para a parte de topografia, ele praticamente não evoluiu quase nada. Por quê? O AutoCAD ele é uma ferramenta que, à medida que ele vai evoluindo muito para a parte de arquitetura, a parte de engenharia mecânica, a parte de topografia, que é a parte de desenhar, de fazer as representações, já veio lá no meu AutoCAD 2000, já tinha todas essas referências. Então mudou muito pouco a forma de desenvolver, tá? Lembrando que eu não conheço ninguém que saiba o AutoCAD 100%, então a gente vai conhecendo a área que a gente está atuando. O AutoCAD ele é uma ferramenta para engenharia, para design, para várias outras demandas, tá? Então, normalmente a gente vai ficar bom naquela parte que a gente atua. Então, o método de um engenheiro que mexe com topografia é diferente do método do engenheiro que mexe só com projeto estrutural, que é diferente do método do arquiteto, por exemplo. Então, na topografia, como exemplo, eu trabalho com escala 1 para 1. Então, eu estou trabalhando em metros aqui no meu móvel. Então, o AutoCAD tem essa carinha aqui, onde eu tenho o model, é onde eu trabalho, faço as linhas, polígonos e tudo mais. E esse cara aqui é o meu layout, é onde eu faço a plotagem. Nesse layout aqui eu consigo então dar as escalas, conseguir fazer a carinha do meu projeto. Lembrando que a norma define que esse selo aqui ele tem que virar um formato A4, tá? Então tem os tamanhos, né, desse selo. Na hora que eu fazer a dobra, ele vai virar um A4. A gente tem as dobras aqui, ó. Essa dobra aqui que está representando, por exemplo, aqui que está na minha margem aqui, significa que o meu A4 ele é isso aqui, ó, que vem subindo até a minha outra linha aqui, ó. Então, o meu A4 ele corresponde a esse cara aqui. Então, a minha folha tem que ser totalmente dobrada. Tá aqui as dobras, normalmente já coloco no meu projeto onde vai ser dobrado para facilitar, tá, a leitura. Então, pode verificar aqui que tem as dobras já no rodapé aqui do meu projeto que vai ser plotado. Basta então eu dobrar esse cara, e quando eu tiver esse cara dobrado, ele vai virar um A4, aonde eu vou ter uma sobra pequena de margem aqui, ó, que é porque se eu for, por exemplo, grampear esse projeto em algum local, se eu for colocar esse projeto em alguma pasta e tudo mais, isso aqui é uma sobra que eu consigo abrir ele sem mexer nesse pedaço aqui. Então, isso aqui vai formar um A4. Todo projeto, todo levantamento topográfico, todo projeto arquitetônico e tudo mais, se ele tiver na norma, ele vai então dobrar, você vai virar um A4 ali bem dobradinho, tem a metodologia para poder dobrar, inclusive uma norma só para isso, tá? Então no layout eu vou, né, inserindo todas as informações, igual eu falei lá no projeto eu coloco nome de quem que é o responsável técnico, quais são os endereços, contatos, os sistemas, as datas do levantamento, todas as informações do meu imóvel e da pessoa que fez o projeto eu vou colocar aqui, tá?
E aqui eu vou colocando os demais detalhes. Numa topografia, normalmente a gente vai ter o levantamento planotimétrico, que é esse cara aqui, né, onde eu coloco, por exemplo, onde que tem as ruas, aonde que vai ter ali as edificações, para poder fazer cadastro. Levantamento planotimétrico cadastral é realmente representar tudo que tem ali. Vou cadastrar árvore, vou cadastrar poste, vou cadastrar todas as ruas e vou representar o meu terreno, tá? A gente também costuma trabalhar com layers. As layers são essas cores aqui, pessoal, as cores relacionadas à nossa pena, vocês devem ter visto isso aí lá na disciplina. Tem a pena padrão que a gente costuma utilizar. Vou mostrar para vocês aqui na hora de fazer a plotagem. Esse cara aqui está todo colorido, tá? Mas na hora de plotar, isso aqui vai ficar totalmente escala de cinza. Eu faço ele colorido porque tem uma padronização das cores das linhas. A grossura de cada linha, ela vai ser diferenciada depois. Vou mostrar para vocês aqui no, né, dando print, qual que é a padronização que a gente costuma ter. Deixa eu trabalhar aqui com página setup. Vem aqui, ó, tá dentro do layout. Se eu clicar com o botão direito, eu vou poder configurar, né, a minha página de plotagem. Se eu vier aqui, ó, vou só modificar aqui, tá? Para mostrar para vocês isso aqui, ó. Padrão de plotagem monocromático significa que eu vou ter tons de cinza, né, de preto e branco, e eu vou vir aqui para mostrar para vocês qual que é o padrão. Normalmente a cor 1, tá? Ela vai ter, por exemplo, 0,1 milímetros, a cor 2 vai ter 0,2, a cor 3 vai ter 0,3, cor 4, 0,4 e por aí vai, até a cor 6, por exemplo, que é 0,6. O que significa isso? A grossura da linha. Se eu quiser colocar, por exemplo, a divisa de uma cor mais escura, uma linha mais grossa, no caso, se for plotar em preto e branco, eu vou colocar, por exemplo, um rosa, que esse rosa aqui, ele está com tamanho de 0,6. Então, na hora de fazer a plotagem, tudo que for rosa vai ter uma linha com espessura de 0,6 milímetros. E tudo que tiver, por exemplo, a cor vermelha, ele vai ter a linha mais fina possível. Então, por isso que eu trabalho com essas penas. Então, tá aqui as penas. Oi? Boa noite. Boa noite. Chegou mais alguém aí, mais colegas? Eu. Tudo bom, Sinara? Tranquilo, e você? Tudo jóia. Eu tô falando aqui sobre AutoCAD, né, para dar uma nivelada com a turma, tá bom? Ok. Beleza, vamos lá então. Aí, pessoal, então eu tenho com relação às nossas cores, as nossas penas. Então isso aqui é meio padronizado. Quando vocês escutarem alguém falar assim, estou trabalhando com a pena padrão, é exatamente fazer essa configuração aqui. Eu vou colocar as cores nessa configuração aqui, ó, onde que a cor vermelha ela é a mais fina e onde a cor rosa vai ser a minha linha mais grossa. Então com isso eu consigo trabalhar minhas penas, tá? Para fazer essa configuração eu venho então nessa parte aqui de monocromático, tá? Vou lá em página setup, venho aqui em monochrome, né, que é uma das opções, tem outras opções aqui, normalmente a gente coloca esse monochrome, e aqui a gente coloca, por exemplo, a cor 1, a gente coloca lá a linha com 0,1 milímetros e vai configurando todos os demais. Tá? Isso aqui é configuração para plotagem. Quando você fizer o projeto lá, você já pode desenvolver nessas cores aqui. Então, mostrando para vocês então isso aqui, ó. O que tiver em roxo ou rosa vai ser a linha mais escura. O que tiver em vermelho, por exemplo, vai ser minha linha mais fraquinha. Tá aqui, ó, tá? Então a linha mais fraca até a linha mais forte. Então são essas as nossas escalas. Inclusive eu coloco aqui na plotagem essa referência, ó. Padrão monocromático, onde eu tenho que a cor 1 ela vale 0,1 milímetros e a cor 6 vale 0,6 milímetros. Então, é uma escala de grossura de linha, tá, pessoal? Para provar isso aqui, vou dar um Ctrl P só para mostrar para vocês que na hora que eu for imprimir esse projeto aqui, vou colocar aqui com PDF e colocar aqui, né, só selecionei com PDF, ele já está configurado como A1, eu vou na minha janela, que é selecionar o que eu quero plotar. Então, vou mostrar para vocês que esse cara que é todo colorido aqui, ó, ele vai sair, tá, em escalas de cinza. Vou abrir ele aqui. Tá aqui, ó.
Então, a gente não trabalha, né, não precisa gerar projetos, plantas coloridas, a gente vai simplesmente mudar. Tá vendo aqui que a linha roxa, que era a divisa do meu lote, ela está mais grossa do que, por exemplo, a curva de nível, que é essa linha aqui. Então, com isso, eu consigo separar o que é uma coisa e o que é outra no meu projeto. Fica mais fácil da pessoa identificar o que seria uma linha de curva de nível, o que seria uma linha de terreno, de divisa de terreno e tudo mais. Então, aquela metodologia lá que eu falei para vocês, trabalhar com monocromático, significa então eu colocar essas cores, né, de forma que na hora de fazer a plotagem eu vou ter uma diferenciação, tá, com relação ao meu projeto. Então eu desenho ele todo colorido, sabendo que as cores, algumas cores são mais finas que a outra na hora de representar. Para que isso? Senão o projeto vai ficar muito cheio de informação. Curva de nível, por exemplo, é mais suave, deve ser mais suave do que a divisa de um lote, por exemplo. Então, por isso que a gente tem essas escalas de cinza aí para poder lançar, tá? Então, esse é o layout, a página de plotagem. A gente trabalha aqui fazendo as pranchas, né, e tudo mais, onde eu tenho aqui, então, um levantamento planotimétrico, eu tenho um levantamento aqui do mapa de município, e eu tenho aqui um mapa de localização de um bairro específico, tá? E aqui todas as informações. Então, aqui eu trabalho com o selo. Aqui no meu módulo, é onde eu vou desenhar tudo, tá? Onde eu vou fazer realmente o meu projeto. Como eu falei para vocês, na topografia, normalmente a gente trabalha na escala 1 para 1, tá? Então, se eu medir uma distância aqui, ela vai estar em metros já, tá? Vou dar um dist aqui, ó, para medir distância, por exemplo. Eu trabalho muito com os atalhos. Então, eu dou um dist, que eu já sei que é o comando de distância, dou o Enter, vou lá, por exemplo, nessa linha A aqui, e até a linha final aqui, que é a linha, e já consigo verificar, ó, tem 44,37 metros, isso está em metros, tá bom? Ah, professor, como é que você pegou esse ponto até esse ponto aqui? A gente tem um comandinho chamado snap, que é esse cara aqui, tá? Snap, no caso, é o nome certo. Eu clico aqui, por exemplo, ó, ativo ele e eu posso definir, eu quero pegar o ponto final, quero pegar meio do ponto, quero pegar um ponto, quero pegar um centro do alinhamento, quero pegar uma interseção. Então eu vou ativando, isso aqui são ferramentas para auxiliar o que eu quero pegar. Se eu quiser pegar, por exemplo, a interseção, eu vou deixar esse cara ativo aqui, onde tiver duas linhas, né, tendo interseção entre elas, eu vou conseguir gerar lá, por exemplo, vou deixar ela ativada aqui, ó, eu tenho uma interseção, por exemplo, aqui, ó. Então ela vai pegar esse ponto aqui, ok? Aqui tem uma interseção, então ele já vai enxergar aquele ponto e poder fazer a captação, tá? Deixa eu ligar ele aqui que ele estava meio desligado. Aí aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui, fechei, tá habilitado. Aí eu dou um dist aqui, por exemplo. Ah lá, ele está encontrando um ponto final. Ele mostra para mim aqui, ó. Então, eu estou tendo certeza que eu estou selecionando realmente a interseção. Vou lá até o final e meço. Então, meu desenho foi feito em metros, tá? Então, a topografia, os pontos, as coordenadas, a gente vai trabalhar em metros, tá? Então, esse cara aqui já foi feito em metros. Aí a gente tem várias ferramentas, tá? Né, que podem ser desenvolvidas. Vou mostrar um pouquinho dessas aqui, vocês já devem ter visto isso aí lá. Mas quais a gente mais utiliza na topografia? A gente utiliza a linha, mas na maioria das vezes a gente trabalha com a polilinha. A polilinha porque vira uma coisa só. Quando eu clico na polilinha, por exemplo, e vou gerando um desenho aqui, ó, quando eu seleciono ele, ele é uma coisa só, ele é um objeto só. Então facilita, se eu quiser calcular uma distância, por exemplo, saber qual que é a distância linear dessa polilinha. Tudo que eu selecionar, pessoal, e eu der um comando chamado PR, de propriedades, ele vai me mostrar as características desse cara. Então aqui, ó, na propriedades, eu consigo verificar desde os estilos das cores, os estilos, quais são as coordenadas, inclusive qual que é o tamanho, a dimensão dessa linha que eu criei aqui, por exemplo, ela está 204,9964. É a dimensão dessa linha aqui, ok?
Se eu quiser, por exemplo, criar um círculo, esse carinha aqui, ó, eu venho aqui, crio um círculo, clico no polígono aqui, né, que é o meu círculo aqui, fala, por exemplo, qual que é o meu diâmetro, qual que é o meu raio, qual que é a minha circunferência, qual que é a minha área. Então, são aquelas figuras geométricas que vocês viram aí, a gente tem algumas aqui. Na topografia, a gente trabalha um pouco aí, pode trabalhar um pouco com círculo, com polilinha, a maior parte são polilinhas, e a gente também pode trabalhar muito com a parte de spline. Spline vai gerar curva de nível, tá, pessoal? É porque eu consigo suavizar. Quando eu clico na spline, por exemplo, olha só, ele suaviza, ele não gera uma reta, ele é como se fosse realmente aquelas curvas de nível que a gente desenhou. Dou um enter aqui, ó, tá vendo? Ela cria, ela vai se adaptando de acordo com as distâncias, com os pontos que eu for coletando. Então, na topografia, a gente utiliza bastante essas ferramentazinhas aqui, além, né, da questão do ponto, né, e além disso, o ponto, eu clico ele aqui, ó, ah, professor, não estou enxergando o ponto, não. A configuração do ponto também ela é bem simples, eu venho aqui em formatar, tá? Formato. Ponto estilo, por exemplo, tá? É uma das opções ali. Eu vou em ponto estilo, posso colocar, por exemplo, esse carinha aqui, ó. Aí ele vai aparecer maior ali, ok? É o mesmo ponto, eu só mudei a forma que ele aparece no meu desenho, tá? Então tá aí ele feito, meu pontinho aí visível, tá? Do jeito que estava antes, vou mostrar aqui, ele estava ali, tá? Ele não tinha desaparecido, só que ele estava com esse pontinho aqui, então ele ficava bem ruim, né? Não ficava tão nítido. Então, né, por fim, aqui também a gente trabalha muito com dar nome aos caras, né? Vou informar aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com lote tal, né? Minha caixa de texto, lote 10, tá? Por exemplo. Informei qual que é o lote 10, por exemplo, eu posso vir no PR aqui de propriedades, igual eu falei para vocês, e lá vai ter, tipo, tamanho do texto. Se eu quiser colocar ele com 1 metro, tá vendo? Ele vai diminuindo aqui, vai depender, esse tamanho de texto vai depender do seu desenho na hora de plotar. Então, isso aqui você vai pegar por experiência mesmo. Talvez você vai imprimir a primeira vez e fala, não, o texto ficou muito grande com relação ao desenho. Então, uma ferramenta aqui que eu tenho utilizado bastante, eu quero levar esse cara lá para o centro do meu lote aqui. Eu clico nele aqui e dou uma ferramenta chamada End Move. Clico aqui e seleciono e arrasto ele para cá, tá? Então, olha só, perto do meu levantamento, esse tamanho não ficou ruim não, pelo menos parece que não ficou, tá vendo? Então, eu vou trabalhar com o tamanho do meu desenho, o tamanho ali de acordo com o tipo de desenho. Eu vou verificar, vou chegando ajustando. Na maioria das vezes a gente nunca consegue plotar um desenho de primeira e entregar para o cliente. Eu vou plotar ele e vou fazer as correções. Ah, essa letra ficou muito grande, isso aqui ficou ilegível. Então é todo um processo. Não adianta achar, não adianta imaginarem que a primeira planta que vocês fizerem você vai plotar. Toda planta normalmente eu entrego a terceira planta que eu ploto para o meu cliente. Eu ploto uma vez, faço as análises, corrijo ali, faço no AutoCAD a correção, ploto de novo, peço alguém para dar uma verificada e só depois que faço a entrega. Então eu faço um trabalho bem minucioso quando eu tenho que fazer esse tipo de entrega, né? Porque o produto final é o que vale. E o cliente ele vai valorizar aquilo que você está entregando. Então, se você entregar um projeto mal feito, mal elaborado, você já perdeu um cliente e provavelmente perdeu uma série de clientes, porque ele vai comentar com os demais, não vai te indicar nunca mais. Então, a engenharia é muito isso, é uma indicação. Você vai fazendo seu nome, você vai fazendo seu mercado. Eu já vi, por exemplo, pessoas que tentam pegar muitos projetos e às vezes não tomam cuidado de plotagem e tudo mais. A pessoa, por exemplo, entregar projeto para um cliente, onde era para plotar colorido, mandou para a gráfica plotou tudo preto e branco. Imagina que isso aqui fosse tudo uma mancha, tivesse uma mancha de declividade aqui, pessoal. Então aqui teria que ser verde, aqui teria que ser vermelho e aqui poderia ser amarelo, por exemplo, com polígonos mesmo coloridos.
A gráfica foi lá e imprimiu tudo em preto. Aí ficou preto isso aqui tudo. Você não conseguia ver a casa, não conseguia ver nada. O cara foi lá, assinou a planta dobrada e entregou para o cara. Imagina o cliente abrindo uma planta totalmente preta, o que ele vai imaginar com essa situação? Falar, pô, o cara não teve nenhum cuidado de analisar o produto que ele está me entregando. Então, esse profissional já fica com uma fama no mercado aí. Então, tem que tomar muito cuidado. Sempre faz plotou, abre o projeto, confere a planta para ver se está tudo ok, para poder fazer entrega e não passar vergonha, tá? Aí, pessoal, então eu trabalho no módulo. No módulo, então, eu faço todo o desenho, vou fazendo a ligação dos pontos e tudo mais, gero os perfis. Nas aulas que vem, nas próximas aulas, a gente vai utilizar essa barrinha aqui do Topocard, tá? Vou mostrar para vocês como é que desenvolve todo o procedimento. Eu vou pegar um levantamento topográfico do zero e a gente vai fazer junto, tá? Então, aí a gente consegue entender como que seria, como que eu desenvolvo um projeto para vocês entenderem, conseguirem desenvolver ele aí na casa de vocês também, quando vocês quiserem, tá? Então, no meu levantamento, eu vou ter então os pontos, né? E com essas ligações de pontos eu vou começar a desenhar esse cara. Então, como eu falei para vocês, eu tenho as ferramentas principais aqui, tá? Relacionadas a ponto, polígono, retângulo, tudo mais. Quero fazer, por exemplo, uma legenda, um quadro. Vou utilizar a ferramenta de retângulo, quero gerar um círculo, semicírculo. Então, são ferramentas simples aqui que dá para vocês praticarem em casa, se divertir. Não tem nada de dificuldade com relação a isso, não. Isso aqui é a única diferença que você tem que ter, o único cuidado é, por exemplo, clicou aqui, vou fazer uma série de pontos, ele te dá algumas opções, ó, especifica o ponto de início. Você clicou aqui, ó, ele te dá a ideia, tipo, qual a distância que você quer trabalhar? Eu quero 30 metros. Então, ele, né, você clicando no 30 metros e orientação, ele vai te gerar esses pontos, tá? Então, a gente pode sair desenhando as linhas aí para topografia para gerar um produto cartográfico, produto topográfico aí, tá? Então, são essas ferramentas aqui básicas para desenho. A gente tem a parte, né, vou falar de tudo, né, uma geral hoje, só para poder vocês relembrarem, né, quem não mexeu ou tem muito tempo que não mexe. A gente tem a parte do arquivo, né, onde eu tenho principalmente a parte de salvar, abrir, né, criar novo projeto, e desde fazer a plotagem. Então, quando eu faço a configuração, eu posso fazer a configuração por aqui, ó, plot estilo e o Python setado manage. Então, vou fazendo toda a minha configuração, tá? Então, são essas páginas de configuração de plotagem, e aqui é a página de salvar e tudo mais. Então, bem simples, como se fosse um Word esse início aqui. A gente tem a parte de editar. Então, essa parte de editar aqui, onde eu posso cortar, copiar algum polígono, alguma coisa. Normalmente isso aqui a gente não usa, tá? A gente usa direto no comando, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, tá? Normalmente a gente tem as ferramentas, ó, Ctrl+X você recorta, Ctrl+C você copia. Então, isso que a gente vai fazendo de forma automática, não compensa eu ficar buscando esse edit aqui não, tá? Normalmente a gente já digita lá o Ctrl+C, Ctrl+V e por aí vai. A gente tem as ferramentas de visualização. Então, normalmente aqui na topografia, o que mais você vai utilizar desse quadro aqui é o tal do viewport. O viewport ele serve lá para o layout, tá? Quando eu quero abrir um layout lá no meu viewport. Depois eu mostro para vocês lá como que faz a criação. O que seria esse viewport? É abrir uma janela do model no layout, tá? Aí lá eu consigo colocar escala, consigo representar. É como se eu estivesse trazendo um portal do model para o meu layout, tá? Onde eu estou fazendo a plotagem. Lá eu posso criar o número de viewports que eu quiser, tá? Então, nesse item aqui, praticamente é o viewport que a gente pode estar trabalhando mais, né? A gente tem a questão de inserir. A gente pode inserir imagens, por exemplo, aqui. Se eu quiser, por exemplo, quero vetorizar, eu tenho uma imagem de satélite em algum local e quero escrever por cima. Eu posso vir na imagem, raster imagem aqui, ó, clicar, ele vai buscar uma imagem, por exemplo. Eu posso, por exemplo, pegar esse cara aqui, ó,
mostrar para vocês como que eu faria, por exemplo, se eu quisesse levantar uma imagem. Eu venho aqui, clico nesse lote 61 aqui, deixa eu ver se esse arquivo é o menor, Open. Aí ele pergunta para mim, onde você quer colocar ele, eu vou deixar ele padronizado, eu vou lançar minha imagem aqui, por exemplo. Aí ele pergunta a escala. Isso aqui é uma imagem, eu não sei qual que é o tamanho dela, qual que é a escala, eu vou dar um Enter aqui qualquer. Tá aqui, não sei se ela está nem próximo do tamanho que deveria estar. Aí como que eu faço para colocar esse cara aqui no tamanho real? Tá? Eu preciso de uma distância conhecida, no mínimo. Tá? Então, por exemplo, eu sei que a frente desses lotes aqui são 20 metros. Então, o que que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar, eu quero digitalizar, eu quero vetorizar todo esse mapinha aqui. Eu vou gerar uma linha com 20 metros. Então eu venho aqui, por exemplo, posso criar a linha. Para facilitar o meu desenho, eu vou criar uma linha e vou ativar esse ortomod aqui, quer dizer que eu vou criar uma linha horizontal, tá? Então eu vou ativar ele aqui só para a linha ficar bacaninha na horizontal, tá vendo? Tá horizontal, ela vai sair na horizontal. E vou digitar aqui 20 metros e dou Enter. Tá aqui a minha linha que vale 20 metros. Posso vir aqui e mudar a cor dela. Vou colocar ela em vermelho, tá? Além disso, eu tenho isso aqui que é as nossas layers, tá? Se eu clicar aqui, ó, são várias layers. Eu posso salvar esse cara aqui em uma camada dessa. Para que serve as layers? Se eu quiser, por exemplo, deletar alguma ou quiser esconder alguma, basta eu vir aqui, ó, e colocar aqui pegar aqui na lâmpada e deixá-la apagada. Meu ponto, meu desenho, ele vai desaparecer, ele vai ficar escondido, tá? Então eu consigo congelar e consigo esconder. Então criei a minha linha de 20 metros. Vamos conferir se tem 20 metros. Cliquei nela, dou PR. Tá lá. Length, 20 metros, ok? Então ela tem 20 metros. Então, como é que eu faço para colocar esse cara aqui na escala de 20 metros? Comando que eu uso bastante, tá, pessoal? Chama Align. Na topografia a gente usa muito esse comando. Eu clico aqui, tá? E digito AL, esse comando aqui, ó, Align. Cliquei nele, o que ele vai fazer para mim? Ele vai orientar dois pontos com outros dois pontos. Eu cliquei no meu Align, ele pergunta lá, por exemplo, especifique o primeiro ponto. Eu quero que esse cara aqui seja escalonado para ter 20 metros aqui. Então eu vou lá, por exemplo, esse lote aqui tem 20 metros. Então eu venho aqui na interseção dele, por exemplo, por aqui, tá? Clico aqui e eu vou falar que esse cara aqui, que é o lote 61, ele vai ter uma correspondência, eu só tenho que tirar aqui o modo ortogonal, tá? Porque senão ele não vai deixar eu chegar lá. Tirei o modo ortogonal e coloquei ele aqui, ó. Olha só, liguei ele aqui no primeiro ponto. Então, estou fazendo uma referência. Aquele ponto que eu peguei lá, ele vai vir para cá. Agora eu vou pegar o outro ponto, que seria esse cara aqui, meu outro lado dos 20 metros, e vou jogar para a outra extremidade. Pronto. Vou dar um Enter. Ele vai perguntar se eu quero mudar a escala. Sim, yes. Por quê? Eu quero transladar esse cara e escalonar. Eu quero colocar esse cara na escala. Então, yes. Tá aí. Agora eu posso até conferir, por exemplo, essa linha vale 20 metros. Eu quero saber se eu coloquei esse desenho na escala. Digit. 20 metros, ok? Então significa que eu coloquei esse cara em 20 metros. Esse outro cara aqui, ele tem que estar 20 metros também. Vamos lá ver se ele está próximo de 20 metros. Olha lá, tá dando 20, 20 e pouquinho, tá? Lembrando que vai dar uma diferença mesmo, porque é uma aproximação e a planta antiga ela deforma toda, tá? E aqui, por exemplo, eu vou chegando lá no 67, por exemplo, também, olha lá. Tá vendo? Ó? Então, pessoal, coloquei meu desenho na escala. E com isso eu consigo trabalhar ele. Se eu quiser digitalizar ele, ele vai estar de uma forma aproximada aí com relação à escala. Então é um comando aí interessante relacionado a essa parte de inserir imagem, tá? Na topografia a gente utiliza bastante isso para pegar, por exemplo, eu tenho uma planta aprovada
de um loteamento antigo, né? Normalmente eu faço uma digitalização dela para servir de base. Ela é tipo um plano de fundo do meu levantamento topográfico. Eu tenho que ver se o que está lá hoje é o que foi aprovado. Então, quase todo levantamento topográfico que eu faço a comparação do aprovado e do existente, para a gente poder ter uma ideia se realmente o lote ele perdeu, ganhou área, as distâncias estão as mesmas, a implantação foi a mesma. E posso garantir para vocês que quase sempre dá diferença, tá? Por quê? Levantamento topográfico da década de 70, 80, 90, a tecnologia era outra, as medições, os métodos de medição eram totalmente diferentes, a parte de plotagem, as plantas também não tinha toda a tecnologia para fazer a plotagem das plantas. Então dá muita diferença no levantamento, por isso que é bom a gente comparar e tentar ver se realmente está próximo do levantamento da aprovado. Se não tiver, aí a gente tem que entrar na parte de aprovação de retificação diária, quando dá muita diferença. A gente tem que pegar assinaturas de todos os confrontantes, de todos os vizinhos ali. Pegou a assinatura de todos os vizinhos, a gente leva essa assinatura para o cartório e o cartório vai retificar a sua área, tá bom? Vai colocar como realmente é. Então é um processo, né, muito interessante aí, gerar essas curvas, jogar essa imagem de plano de fundo e comparar com o levantamento topográfico realizado, tá? Isso eu sempre faço, tá bom? Então tá aí a geração da minha imagem, né, inserindo a minha imagem. Na topografia, praticamente, né, nesse item aqui é o que eu utilizo, tá? Então não sei, não conheço outras partes aqui. Professor, você não sabe essas outras coisas de AutoCAD? Não, nunca usei, não estou precisando, então para a minha vida aqui não está necessário. Então, que nem eu falei para vocês, o AutoCAD, cada engenheiro, cada profissional vai trabalhar de uma forma. Existem 3, 4 maneiras de chegar no mesmo local. Eu posso ir por atalho de computador, eu posso vir por aqui, dependendo do tempo por aqui, tem gente que coloca atalho em outro local. Então, tem maneiras e maneiras de desenvolver o projeto no AutoCAD. Você tem que criar o seu método e, com isso, o seu trabalho ele vai rendendo, tá? Então, é prática. O AutoCAD não tem como. É praticar. Você vai pegar o conhecimento. Só não podem fazer igual um primo meu que foi trabalhar com agrimensor há muito tempo e o cara era canhoto. E tanto meu primo como um colega dele, começaram a utilizar o mouse de forma canhota, né, no lado esquerdo também, e até hoje eles trabalham porque eles tinham preguiça de virar o mouse, porque o dono da empresa só ficava com o mouse do lado esquerdo. Então eles foram estagiários que realmente aprenderam igualzinho que o mestre estava ensinando. A gente não precisa, se o mouse estiver do lado da esquerda e você for dessa, pode mudar o mouse, não precisa fazer totalmente igual não. Então, o AutoCAD a gente trabalha do nosso jeito, tá? E os atalhos vocês vão aprendendo com o tempo, tá bom? Então, a parte de inserir é essa. A gente tem a parte de formatar, aí a gente tem a gente usa questão de formatar texto, formatar dimensão, estilo de dimensão, entre outros aqui. Isso aqui é para configurar quais são os estilos, tá? Por exemplo, como é que eu vou medir uma distância entre um ponto ao outro. Então, tem, por exemplo, os estilos aqui, ó. Se eu vier aqui, por exemplo, em Modify, aí eu posso ir alterando. Eu não quero ter essa setinha, não. Eu quero que a minha distância seja sem a setinha. Aí eu vou mexendo, tá vendo? Eu estou tirando a setinha, estou clicando aqui em suprimir a setinha de 1 e de 2. Então, eu tirei a minha setinha. Ah, não, eu quero que fique. Então, eu vou configurando esse cara aqui. Então, isso aqui eu aconselho ir mexendo. Ó, vou tirar a extensão. Tirei aquela linha que tinha aqui, mostrando onde que estava cada um delas. Então, isso aqui cada um trabalha com metodologia, você vai ver várias opções aí. Então, isso aqui é meio particular. Como que você quer representar ali uma cotagem, qual que vai ser a altura, os símbolos a serem utilizados, isso aqui tudo, pessoal, isso aqui vocês vão, com o tempo mesmo, mexendo, tá? Então, fuçar e ver que vocês acham do estilo aí de uma dimensão de um para o outro. Aí tem a questão do texto, qual que é o tamanho do texto, entre, né, unidades e tudo mais. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui um
prefixo, um sufixo, quero colocar, por exemplo, um sufixo, de metros aqui, então eu vou colocando essas informações aqui, quero trabalhar com as unidades, grau, minuto, segundo, lá tá vendo, eu coloquei metros, o metro já saiu ali, ó, quer dizer que é 1,02 metros, lá acabei de colocar. Aqui eu posso, por exemplo, definir se eu quero trabalhar com grau, minuto, segundo, com essa precisão aqui, por exemplo, ó. Olha lá, já mudou para 59, 59, 57, está mostrando como é que trabalhar com grau, minuto, segundo. Então, configurar, tá? Da maneira que você deseja aí. E também a questão das unidades alternativas, tolerâncias e tudo mais. Então você vai mexendo nisso aqui, configurando de acordo com o tipo de levantamento de trabalho que você for executar, tá ok? E a gente tem, vou fechar isso aqui, a gente tem algumas formas aí de formatar dimensão, formatar texto, e por aí vai. Normalmente eu não uso tanto isso aqui não. Normalmente eu formato isso aqui uma vez só. E esse projeto padrão já fica para mim lá, que é, por exemplo, esse aqui. Então, quando eu vou pedir alguma coisa, eu só configuro uma vez na vida. Depois eu sempre vou trabalhando com o mesmo arquivo, só vou mudando o projeto, tá? Mas o AutoCAD geral, inicial, ele é sempre o mesmo, tá? A gente cria ali um projeto, né, inicial. Aí a gente tem a formatação, então a gente tem aqui a parte de algumas ferramentas aqui, tá? Tem algumas coisas mais avançadas, inclusive, tem questão de, por exemplo, a ordem das coisas. Eu posso vir, por exemplo, quero mandar um objeto para cima do outro. Por exemplo, aqui, ó, a minha imagem. A minha linha, ela está embaixo, a linha vermelha ela está embaixo do meu desenho. Se eu clicar aqui no meu desenho, ó, eu posso clicar com o direito aqui, ó, e mandar ela para baixo. Ó. Vou mandar a minha imagem para baixo, a linha vermelha vai aparecer. Aqui a linha vermelha apareceu. Ela estava escondida debaixo da minha imagem. Então tem alguns atalhos aqui também quando eu clico com o botão direito. Ó, selecionei, cliquei com o botão direito, ele aparece alguns outros atalhos, tá bom? Então, por isso que eu falo, tem por aqui, tem no, né, você digitando, então tem 3 ou 4 métodos para fazer a mesma coisa. Outras coisas aqui que a gente tem, vamos ver aqui o que a gente mais utiliza na topografia. Autolisp. Autolisp são alguns aplicativos que a gente adiciona no AutoCAD para poder gerar mais ferramentas. Era como se eu te fizesse um complemento do AutoCAD. O TopoCAD 2000, por exemplo, ele é tipo um Autolisp. Ele é um avanço do AutoCAD. Alguém foi lá, desenvolveu uma metodologia para uma área específica e eu instalo ela aqui no AutoCAD. Então, o AutoCAD reconhece essa programação e ele faz lá um processamento diferente do que ele realmente tem, tá? É como se fosse um plus aí do AutoCAD, tá? E outras ferramentas aqui, tem muitas, mas quase todas aí a gente precisa conhecer não, mais ou menos o Autolisp que eu utilizo no dia a dia, questão de ordem e tudo mais, selecionar essas coisas aqui a gente nem fica mexendo não direto nessa barra não, tá? Tudo já foi. Aí a gente tem a questão do draw, aí é outro atalho, então tem linha, tem multilinha, polilinha, arco, círculo, então tá aí algumas coisas que eu posso desenhar, ponto, qual que é o tipo de ponto, então mais ferramentas aí, pessoal. E a gente tem a questão de dimensionar, aí aqui, por exemplo, posso ter a dimensão linear, de raio, de ângulo, então eu consigo calcular todas essas dimensões. Por exemplo, eu vou pegar o linear aqui, ó. Foi, clico aqui. Deixa eu tirar ele aqui só para vocês enxergarem. Aí tá aqui, ó. Tá lá, 20 metros, ok? Então, uma forma de representar a minha dimensão. Então, isso aqui é uma cotagem, tá? Eu quero saber quais são os ângulos. Basta eu clicar aqui, eu consigo ter o ângulo. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo aqui, deixa eu ver se vai deixar nesse caso aqui. Deixa eu pegar um ângulo aqui em algum outro lugar. Tá lá o meu ângulo de 91 graus, tá ok? Eu posso configurar esse cara aqui para ter grau minuto segundo, por exemplo. Então, ferramenta de dimensionar, tá? A gente tem a questão
né, das propriedades, não, tinha ido no Modify. Então, tem todas as dimensões aqui, tá? Então, a gente utiliza bastante a parte de dimensionar. A gente tem a parte de modificar, então, propriedades, é aquilo que eu falei, digitar o PR, eu consigo, né, abrir essa ferramenta aqui. Se eu clicar, por exemplo, aqui na minha linha, ele vai mostrar as propriedades da minha linha, qual é o tamanho da minha linha, todas as configurações, tá? Na ferramenta Modify. Tem aqui questão de apagar, copiar, espelhar, tá? Para espelhar um objeto, basta eu ter um objeto, por exemplo, e deixa eu mostrar aqui, né? Quero espelhar um objeto. Eu tenho aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Eu tenho esse cara aqui, ok? E vou gerar aqui uma linha aqui. Eu quero espelhar, eu quero fazer esse cara aqui espelhado, inverso. Então, eu posso vir aqui, Mirror, aí ele pede para selecionar o objeto, aí ele seleciona o objeto, clico no ponto de referência onde eu quero mudar ele, tá lá. Gerou, espelhou, tá bom? Então, tem esse alinhamento, ele espelhou esse cara. Então, tem várias ferramentazinhas aí no meu AutoCAD aí disponível, tá bom? Clip seria, né, a parte de cortar, a gente tem a parte de offset. Offset a gente usa muito na topografia. Offset, por exemplo, eu sei que a minha APP, área de preservação permanente, é de 30 metros de um determinado ponto. Então eu venho aqui, por exemplo, eu tenho uma linha aqui, ó. Eu sei que aqui é meu rio, eu sei que a 20 metros, eu sei que a minha APP vale 30 metros. Então eu dou um offset, eu posso dar o comando O, que ele já vai direto, em vez de ir lá, né, isso aqui é um atalho. E ele pergunta, qual que é a distância que você deseja? Eu quero 30 metros. Então eu clico aqui, ele já gera lá um offset. Então toda vez que a gente fala offset, seria uma paralela, tá? De acordo ali com a distância que você necessita, seria um paralelo, tá? A gente tem a questão do move, é o que eu falei para vocês. Eu vou arrastar por exemplo, isso aqui é uma rua. Eu clico nele, clico em M de mover, clico e arrasto ele para onde eu quiser, tá bom? Então, uma outra ferramentazinha interessante aí, que a gente utiliza bastante na topografia, ficar corrigindo, mudando ele. Eu tenho a ferramenta escala, que é se eu quiser aumentar ou ampliar um objeto. Se eu clicar na escala aqui e clicar, por exemplo, nesse círculo aqui, ó, aí ele me pergunta ali qual que é a escala que eu quero. Eu quero colocar ela na metade dela. Vou colocar 0,5. Eu tinha feito errado aqui. Scale. Eu clico nela. Ela pede primeiro a minha base. Vou pegar minha base aqui no centro. Agora que ela pede qual que é o tamanho. Eu quero só a metade dela. A metade dela é 0,5. Reduziu pela metade. Então, o meu diâmetro aqui caiu pela metade, tá bom? Outras ferramentas que eu tenho aqui, rotacionar, trim a gente usa muito e extend também, tá? Para que serve o trim? Tem isso aqui, ó. Estou digitando uma linha aqui e estou digitando uma outra linha aqui, ó. Opa. Estou digitando duas linhas aqui. Espera aí, tá ligado? Isso aqui também atrapalha. TL. Aqui. Veio o cara errado aqui. Aqui. Criei duas linhas. Só que eu sei que não existe essa continuidade aqui dessa linha. Então eu venho no trim. Aí ele pergunta qual que é o objeto. Eu posso clicar nesse, ele vai... Opa. Pergunta primeiro qual que é o objeto. Então eu pego esse cara aqui, seleciono ele e seleciono esse cara aqui e eu recorto. Eu fiz o recorte dele, tá? Então o trim seria exatamente cortar um pedaço. Eu posso, né, dessa forma que funciona. Basta dar um trim. Se eu clicar uma vez, eu clico no objeto que eu quero cortar, depois no objeto cortante. Ou eu posso clicar duas vezes, por exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se eu clicar trim uma vez e duas vezes, aonde eu clicar, ele vai cortar. Cliquei aqui, ele vai cortar. Cliquei aqui, ele vai cortar. Aqui já não vai porque não tem interseção mais, tá? Então o trim seria recortar. E eu tenho o extend,
o extend é o seguinte, eu sei que essa linha ela chega nessa outra linha. Então, do comando extend, dou enter, ele quer chegar aqui, dou enter e manda esse cara chegar lá. Então, eu fiz a ligação desses pontos, tá? E um comando legal também que eu tenho é um comando chamado fillet. Para que serve esse comando fillet? Eu sei que esse cara aqui vai juntar com esse outro. Esse reconhece esse. Então, ele vai ter que unificar uma hora. Eu venho no comando fillet, clico aqui, ele fez a ligação, tá vendo? Ele fechou o meu sistema, tá? Então, são alguns comandos aí que a gente vai fazendo, a gente vai praticando, tá, pessoal? À medida que a gente for trabalhando com o AutoCAD, a gente vai desenvolvendo isso aí. Deixa eu ver aqui mais, o fillet, tá? O fillet estava até aqui, ó, tá? Então, tem outros aí, os que mais utilizo. Eu utilizo muito o fillet, o extend, o trim, o scale, move, tá? Mirror, um pouco, mas às vezes utiliza, tá? Seriam os mais importantes aí. E as propriedades, né? Obviamente que a gente sempre tá mexendo na propriedade, tá? Para esse modelo aqui, praticamente não uso, nunca cheguei a mexer nessa aba aqui. A parte de window, quais são as janelas que estão abertas e tudo mais. A página de pesquisa, de ajuda e tudo mais. Essa parte de Express aqui também nunca mexi, nem sei para que serve, não faz sentido, pelo menos para topografia a gente não utiliza bastante, eu acho que são apenas um complemento aqui. E o TopoCAD que vocês vão instalar para vocês. Então, com isso a gente passou quase tudo, tá? Então, aqui estão as janelas sendo abertas, tá? Então, um comando para migrar de um para outro, a gente costuma utilizar o Alt Tab, ele migra as páginas, o Ctrl Tab. Aí ele vai migrando as minhas páginas no a minha janela. Então são atalhos que eu tenho também, tá? Essas são as ferramentas principais, né, dessa parte de cima. Eu tenho algumas outras aqui, igual, por exemplo, né, salvar, imprimir, alguns atalhos, recortar. Esse Match Properties é copiar a propriedade. Então, se eu tinha um polígono aqui, por exemplo, de uma cor, de um tamanho, e eu quero deixar esse cara igual, da mesma cor, com a mesma configuração, basta eu clicar em um e clicar no outro, ele copia a propriedade. Então, se eu tiver uma letra, por exemplo, de um tamanho e uma de outro, eu consigo, pela propriedade, eu consigo configurar ela. Por exemplo, vou pegar esse cara aqui, vou dar uma propriedade nele, vou tentar colocar essa aqui com a propriedade. Aqui, ó. Ficou, né, do mesmo estilo de linha e tudo mais, ele ficou desse aqui, inclusive a inclinação. Então, era a Alameda BBB, aí o nome já estava lá, ele simplesmente usou a mesma propriedade. Ele estava assim, ó. Ele estava desse tamanho, com esse tipo de letra e tudo mais. Eu fiz ele virar essa letra aqui, tá bom? Então é só essas configuraçõezinhas aí, né, o comando de voltar e avançar aqui, né, algum processo que você desenvolveu. E a parte de layer, eu clico na layer aqui, tá aqui a nossa layer, com todos então, vou criar uma layer, por exemplo, casa. Só selecionar aqui, dou um enter, ó, e coloco aqui casa. Aí, igual eu falei para vocês, posso colocar ela, eu quero ela bem visível. Posso colocar ela de roxo, que ela vai sair com a linha mais grossa possível, tá? Então, por isso que eu coloco essa linha roxa aí, rosa no caso, que é a magenta aí, que seria a linha mais grossa. Então, a minha casa, toda vez que for trabalhar com a casa, se eu deixar ela ativa aqui, ó, como a minha layer ativa, tá lá, ó, casa, roxo. Então, vou desenhar um ponto aqui, ó. Ele está usando as configurações da minha casa, ó. Roxo está vindo para a minha casa. Ah, professor, eu quero esconder essa layer aqui. Então, eu posso vir aqui na casa e fazer isso aqui com a layer, por exemplo, ela vai ficar escondida. Está escondida, mas ela pode, se eu vier aqui ativar ela retorna, tá? Tem essa opção de vir aqui, ou então vem aqui e digito Lay Off. Lay Off é a mesma coisa. Clico aqui e mando esconder ela. Tá lá.
Estou escondendo ela do mesmo jeito, tá bom? Então é uma forma de estar escondendo aí alguns objetos que são auxiliares, tá? Então essas são as ferramentas básicas aí para a parte de topografia, de conhecer o AutoCAD em si, tá? Feito isso aqui, desenvolvi algum projeto, desenvolvi algum desenho, eu venho aqui no meu layout, aí por exemplo aqui no layout, vamos lá, eu desenvolvo o layout, então eu venho aqui em página Setup Manager aqui, onde eu configuro ele. Eu venho aqui e vou configurar ele, por exemplo. Eu dei esse nome de A1 para ele, escolhi lá o tamanho das folhas, então aqui, por exemplo, o A1 ele tem 841 por 594, isso aqui é padronizado, tá pessoal? Isso aqui é a BNT. Então eu tenho ele assim, de 841, o horizontal maior, ou tenho ele como se estivesse em pé, o 594 por 841. Aí eu vou ter lá os formatos A2, A3, o tamanho A4, 297 por 210 e diversos outros tipos aí, tá bom? Nesse caso eu deixei o A1. No layout, como eu trabalho em metros, eu tenho que trabalhar o layout em centímetros. Aí eu sempre faço 1000 milímetros, corresponde a uma unidade de lá, tá? Isso aqui é uma padronização para eu poder estar trabalhando isso aqui no meu layout. Então, no meu layout aqui eu coloco 1000 milímetros, está para uma unidade. Eu estou trazendo aquela unidade de lá para cá, então com isso eu faço essa conversão aqui de unidade. E aqui, por exemplo, eu faço a seleção, layout. Então, eu vou lá no meu layout, por exemplo, eu posso pegar aqui, né, que seria, deixa eu ativar aqui o Snap, aí eu posso mostrar que é isso aqui que é a minha área de plotagem, de impressão. Tá aí, ok? Dá um Center aqui, só para vocês poderem visualizar. Deixa eu colocar aqui com PDF Creator, que aí a gente consegue visualizar. Visualizando, ela vai estar preto e branco, olha só, né? Isso aqui é um A1 e é onde eu tenho linhas com espessuras diferentes, que são as cores, a gente chama de penas, tá? Então, tá aí o nosso layout. No layout, eu venho aqui e faço e é aqui que eu vou inserir a minha viewport. Deixa eu achar a viewport aqui. Insert viewport. A viewport, então, pessoal, quando eu clico aqui, por exemplo, em viewport, ele está trazendo o link do que está lá. Estou clicando nele aqui, olha lá. Tudo que está aqui no model vem para cá. Então, basta eu colocar isso aqui na escala agora. Então, aqui eu tenho uma viewport para esse cara, eu tenho uma viewport para esse cara, e eu tenho uma outra viewport para esse outro cara, ok? Então, são 5 viewports. Então, é a forma de eu configurar. Meu desenho está todo bagunçado aqui, ó. Aqui tem o levantamento topográfico, aqui está o perfil, aqui também o mapa de localização, aqui também o outro mapa de localização. Eles estão espaçados aqui e tal. No meu viewport é a forma que eu vou ajustar, né? Isso aqui vai para a parte de plotagem. Então, no viewport, pessoal, eu coloquei aqui, por exemplo, que está na escala 1 para 125. No viewport clicar aqui, ó, eu abro a escala, olha só, eu aumento ele, eu estou trabalhando como se eu estivesse trabalhando lá dentro do model. Então, se eu aplicar a escala, eu faço assim, zoom, enter, 1. Então, isso aqui significa que eu estou conferindo se a minha escala está 1 para 125. Dou enter, tá aí. Ele foi e colocou minha escala 1 para 125. Tá aí a minha escala 1 para 125 no meu primeira planta. E com isso eu vou criando os viewports aqui. Crio 1, 2, 3, 4, né? E vou depois fazendo selo, gerando todos os desenhos e tudo mais. Então, essa é a metodologia de trabalhar num levantamento topográfico. Obviamente que depois, hoje é só uma aula para dar uma geral, mostrar tudo, né? Depois a gente faz passo a passo. Eu vou pegar a minha ideia é pegar na próxima aula, pegar esse levantamento aqui, ó, zerado, só tem pontos, simplesmente pontos. A gente vai fazer tudo
é como se estivesse realmente fazendo levantamento topográfico. A gente levantou, isso aqui na aula prática, quando a gente tiver, a gente vai fazer o levantamento da aula prática. Na aula prática, a gente pega esse cara, joga lá no AutoCAD o básico, seriam só os pontos, e a gente vai desenvolver todo o levantamento, toda a metodologia, tá? Então, assim, hoje é só para dar um pouco de vocês poderem verificar como é que seria o geral, né? E na próxima aula eu quero desenvolver um projeto de topografia do zero, tá? Essa é a nossa ideia para vocês conseguirem ficar feras no AutoCAD aí. Tá ok? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Bom, o Remy também apareceu aí. Ok, pessoal? O que vocês acharam? Como é que tá a visão de vocês? Foi muito rápido? Foi, né? O que vocês? Eu preciso entender como é que vocês estão no AutoCAD para eu poder ir ajustando a parte de desenho para vocês. Como é que foi? Vocês conseguiram acompanhar bem? Tem que voltar um pouquinho a aula, né, professor, para rever alguns pontos, né? Ah, sim, você está falando porque você chegou uns minutinhos depois? Isso. E tem Ah, algumas coisas também que a gente não lembra, que como eu te disse ontem, a gente viu muito pouco do AutoCAD em si, então tem que rever alguns pontos, né? sim, claro. Então, assim, hoje foi só geral, uma apresentação para vocês relembrarem como que é o AutoCAD, a carinha dele, né? E nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo, vocês vão assistindo, e quem quiser já baixar, ter o AutoCAD em casa, poder acompanhar também, porque aí vocês vão praticando. Mas eu quero assim que vocês consigam, se alguma coisa que eu fui rápido, alguma coisa, a gente vai voltar. Hoje eu fiz uma apresentação, mostrei o que é o AutoCAD, quais são as ferramentas que tem nele, e na próxima aula a gente vai fazer o projeto todo. Então a gente faz passo a passo. Ah, professor, volta ali que eu não entendi. Então a gente vai fazer um levantamento do zero. Aí vocês vão me mostrando qual que é a deficiência, o que vocês precisam entender melhor e tudo mais. Vocês que vão ditar aí o ritmo dessa parte de CAD, tá ok? Ok. Bom, beleza. Eu acho que no mais assim a Ok. gente. Oi, alô, Remy. Não, tranquilo. O ideal seria o seguinte: a gente assistiria a aula pelo celular e ia fazendo também pelo notebook, né? O computador quem tiver, né? Pode também, Remy, ou então vocês assistiriam e depois com a gravação vocês fariam o CAD, né? Talvez é uma opção também. Depois vocês terem talvez eu faço um período aí de adaptação, tipo, eu deixo uma aula para vocês tentarem desenvolver também. Eu acho que essa primeira aula, por exemplo, essa aula e a aula da semana que vem, talvez vocês enxergarem, só assistir. Pelo menos na hora da aula, tá? Só para vocês poderem ver o procedimento passo a passo e depois vocês revendo a aula tentar fazer. Eu acho que, dependendo, vocês conseguem desenvolver aí a atividade. Primeiro vocês assistem, memorizam alguma coisa e depois vocês vão fazendo na sequência. Mas aí é metodologia de cada um, tá? O que vocês Não, acharem. André, Oi, diga. é porque o Remy diz, eu entendi o que o Remy quis dizer, porque quando você abre o AutoCAD, é melhor você ver em tela cheia, né? No notebook. Então, para você ir acompanhando e fazendo, você teria que ter ou duas telas, ou se assistindo pelo telefone e fazendo ela na prática. Sim, realmente vocês teriam que ter um projetor da aula, né? Vocês teriam que colocá-la do lado. Talvez seria interessante, então, por isso que talvez vocês assistem a aula e depois vocês colocam no celular para rodar só para tirar dúvida e vocês desenvolvem a aula ou anota, né? Faz um passo a passo. Mas acho que, tipo, acho que pode dar certo, tá? Vocês tentem, dependendo, vocês prestam atenção na aula e depois vocês tentam, com outro computador, outro celular, assistir a aula de um tamanho menor, né? Mas vocês consigam desenvolver a aula todinha, tá ok? A gente vai ajustando isso aí durante o semestre. Ah, professor, tá rápido porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui no AutoCAD.
me avisem que a gente vai poder auxiliar o melhor possível aí para vocês poderem pegar esses comandos de topografia, tá ok? Tá ok. Obrigado, viu, André? Bom, eu que agradeço. Eu acho que assim, por hoje, né, foi mais essa demonstração. Eu espero que a demanda também dos colegas aumente, né, a participação para a gente poder discutir melhor e o aprendizado ser reconhecido. E qualquer situação, pessoal, qualquer feedback, qualquer crítica construtiva, vocês podem estar me passando que eu vou adaptando. Como a gente está num período de pandemia, vocês têm que passar para a gente o que vocês estão sentindo. Então, eu estou plenamente à disposição para poder fazer o melhor aí para o aprendizado fluir, ok? Contem comigo aí. Mas não estranha não, porque sexta-feira, o último horário, é isso mesmo. Mesmo na faculdade presencial, é assim mesmo. Não, beleza. Obrigado aí, Sinara. Mas assim, espero realmente né, a sexta-feira mesmo, mas que o pessoal depois assista pelo menos a aula, que ela vai estar postada lá para vocês, né? Então, o pessoal rever e na quinta-feira que vem já chegar com essa aula assistida para a gente poder evoluir, tá ok? Muito obrigado aí pela... E qualquer coisinha, qualquer situação, pessoal, pode me falar. Eu estou aberto a críticas construtivas sempre, a gente poder traçar a melhor metodologia. Eu queria, como eu disse, eu queria estar no laboratório com vocês. Mas, por enquanto, como não é possível, a gente vai tentando fazer da melhor forma daqui, tá? E qualquer coisa, só me dá um toque aí que eu estou à disposição, tá ok? Tá ok, boa noite, professor. Uma boa noite, bom final de semana aí, fiquem com Deus. Precisando, pessoal, só me Ok, chamar lá no obrigado. WhatsApp, tá Boa bom? noite. Boa noite, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.